Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo, capital. Estamos aqui na tarefa da divulgação da doutrina espírita. E essa semana vamos estar refletindo sobre o livro número 2, o capítulo número 11. Estamos falando dos 3 reinos. Hoje os questionamentos e as reflexões é de 608 a 610. Mas antes de darmos início ao estudo dessa semana, vamos fazendo a nossa prece de abertura. Então, neste momento, rogamos ao nosso Deus, o nosso Pai da vida, Pai de infinita bondade e misericórdia, pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos por tudo que temos e tudo que somos, que nós possamos cada vez mais aprender com o Evangelho de Jesus, tudo aquilo que nos direciona para o bem, para o amor e a caridade, que nós possamos sempre usar Jesus como nosso modelo, o nosso irmão maior, como o nosso guia, para que possamos conduzir a nossa vida sempre pautada nessa comunhão com a lei de amor. Agradecemos também aos nossos mentores, esses amigos espirituais que caminham conosco, nos inspirando, nos aconselhando, nos intuindo, sempre no bom proceder. Que nós possamos sempre estar conectados com esse alimento espiritual que nos fortalece, que nos traz o equilíbrio, o discernimento para tomadas de decisões. À medida que nós vamos progredindo, que nós vamos adquirindo conhecimento, entendimento, vamos nos assenhorando e governando a nossa vida de forma consciente, pautada no amor, no perdão. Por isso, estamos aqui, felizes em poder contribuir, em poder refletir, primeiramente, para o nosso conhecimento, o nosso progresso, e para aqueles que compartilham conosco, porque à medida que o ser humano vai se iluminando, ele vai se tornando cada vez mais capaz de se regenerar, contribuindo assim para a regeneração do nosso planeta. E nessa alegria, nesse entendimento, vamos pedindo licença para iniciar o estudo dessa semana. Então, como falamos, estamos nesse estudo, nessa reflexão, o Livro dos Espíritos, e vamos ver o que Kardec pergunta para os benfeitores, na questão número 608. O espírito do homem, depois da sua morte, tem consciência das existências que lhe precederam o período da humanidade? Então aqui Kardec está perguntando se o espírito ele tem consciência do seu período de existência antes da humanidade. Então, basicamente, é isso que Kardec está perguntando. Então, eles respondem, não, eles não têm essa consciência, eles não se lembram dessas existências, que precedem. Porque não é nesse período que começa para eles a vida do espírito.
E é mesmo difícil que se lembre das suas primeiras existências como homem. Como homem, absolutamente não se lembra mais dos primeiros tempos da sua infância, e ainda menos dos tempos que passou no seio de sua mãe. Por isso, os espíritos nos dizem que não sabem quando começaram. Então, aqui é muito claro, né? E muita gente tem essa curiosidade, né? Após o desencarne, se o espírito se lembra dessas existências precedentes que foram anteriores, né, a essa nossa condição da espécie hominal. Se a gente se lembra, né, da nossa trajetória enquanto estávamos estagiando nos outros reinos. E eles respondem que não tem condições dessas lembranças, porque ainda nós não éramos espíritos, nós éramos somente princípio espiritual. Nós não tínhamos a consciência de nós mesmos, né? Não tinha razão, não tinha intelectualidade, e nem tinha o pensamento em Deus, essa consciência de Deus. Essa consciência a gente só adquire a partir do momento, né, que nós adentramos no reino hominal. Portanto, a gente não se lembraria nunca dessa outra época, né, onde nós éramos o princípio espiritual e habitávamos, né, os reinos inferiores da criação. Também ele ainda continua falando, né? Nós também não temos, né, quando nós desencarnamos, a condição também, uma facilidade de lembrar das nossas primeiras encarnações no reino hominal. Então, se a gente não se lembra das nossas primeiras encarnações já nesse reino hominal, como que a gente lembraria das precedentes, né? Dessas que ficaram lá para trás, né? Que eram outras classes, né? Inferiores a essa do nosso progresso. Então, ele fala aqui, a gente também pode refletir, ele até cita que é uma comparação, né? Que mesmo nós, nessa existência, nessa atual existência, a gente não lembra do período que a gente passou, né, no seio materno. Então, a gente não tem todas as lembranças e não tem a facilidade de lembrar dessa fase dessa fase de desenvolvimento dessa nossa existência. Então, a gente pode pensar assim, quando nós iniciamos no reino hominal, né, vamos pensar assim nos homens das cavernas, né, aqueles homens da caverna, eles já tinham uma inteligência, né, eles já tinham livre-arbítrio e eles já estavam no reino hominal, né, os nossos ancestrais, né. Eles tinham já essa característica de espírito, eles tinham a inteligência, eles tinham o livre-arbítrio, mas de forma muito rudimentar, né? Eles eram mais movidos pelos instintos e as necessidades físicas de sobrevivência. Então aí a gente percebe que tudo vai evoluindo pouco a pouco, né? É lá no princípio, quando a gente adentra nessa condição, a gente não lembra também. Quando a gente parte para o plano espiritual e a gente desencarna, a gente não vai lembrar dessa época que a gente já foi, né? Um homem da caverna, que a gente já viveu esse período da humanidade. Porque não tem também qual o interesse, né, da gente se lembrar na época que a gente vivia nessa condição ainda rudimentar, né, dessa capacidade intelectual rudimentar. Então, pouco a pouco, né, nós fomos evoluindo. Isso foi, essa evolução, ela não dá salto, é de forma muito gradativa. Então, se a gente não lembra dessa época, né, no início da nossa era hominal, o que dirá quando a gente era princípio espiritual? A gente não tem como lembrar, porque aí a gente
ainda não era provido dessa consciência, nem da razão, nem do livre-arbítrio, nem da consciência de Deus, né, da existência de Deus. Na próxima questão, na 609, é uma continuidade dessa pergunta e é mais a gente se aprofunda um pouco na questão desse progresso, né, dessa evolução pouco a pouco, já na fase hominal. Então ele pergunta, né, Kardec, o espírito, uma vez dentro do período da humanidade, conserva os traços do que foi precedente, quer dizer, do estado que esteve no período que se podia chamar de anti-humano. Então aqui ele está falando, né, se a gente guarda essas características da nossa fase que foi anterior, da nossa espécie que foi anterior a essa espécie hominal. Então, ante essa espécie hominal, a gente tinha o reino animal, que nós estagiamos também no reino animal. Então, ele pergunta se a gente traz ainda essas características, e eles respondem. Depende da distância que se separa os dois períodos e o progresso alcançado. Então, aqui está falando que depende em que momento que nós estamos estagiando. Por exemplo, se a gente pegar de novo os homens da caverna, quando eles adentram nos primeiros movimentos, né, nos primeiros momentos dessa fase hominal, ele traz muitas características ainda dessa brutalidade, desse jeito selvagem, né, essa forma rústica e rudimentar de ser. Se a gente lembrar dos homens da caverna, eles não tinham ainda delicadeza, né? Nem até na condição física, eles andavam meio abrutalhados, o corpo ainda era coberto de pelos. Então, muitas vezes eles tinham características que poderiam se assemelhar também aos resquícios dessa animalidade, né? Desse corpo de animalidade, que era movido pelos instintos, pelas necessidades de sobrevivência. Então, se a gente pensar, né, nos homens da caverna, dá para a gente ter bastante noção de como que era isso. Então, lá no começo da humanidade, os homens eram muito rústicos, né, e eles viviam assim, nas cavernas, eles não tinham a habilidade ainda de dominar essa inteligência, então era tudo muito rústico. E ele continua aqui, ó. Durante algumas gerações, ele pode ter um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo. Exatamente isso que nós estamos dizendo. Então, lá no princípio, esses homens das cavernas, eles tinham características, né, muito agudas, né, muito pronunciadas em relação a esse estado primitivo. Na aparência física, na forma de viver, na forma de se locomover, de se comunicar. Eles não tinham ainda a linguagem, eles ainda não eram dotados dessas características mais refinadas, né, vamos dizer assim. Então, era tudo muito rústico. E como eram iniciantes, né, nessa classe hominal, eles eram mais próximos, né, eles lembravam muito essa condição dos animais. Porque nada na natureza se faz por forma de uma transição brusca. Então, aqui a gente fala, é tudo muito lento, tudo evolui pouco a pouco. Há sempre anéis que ligam as extremidades das cadeias dos seres e dos acontecimentos. Então, são anéis. Então, esse é um progresso sucessivo e lento, camada por camada, né? Desses acontecimentos, dessa evolução e desse progresso que o homem fez desde os primórdios, né? Então, se a gente comparar o homem da caverna com os seres atuais, olha quanto progresso conquistado, né? Quanta diferença, olha como a gente já se refinou nesse quesito, né? De desenvolvimento da inteligência, né?
e até do nosso comportamento em relação àquele estado primitivo. Aí ele continua, mas esses traços se apagam, né? Então esses caracteres primitivos, eles vão se apagando com o desenvolvimento do livre-arbítrio, à medida que vai se progredindo, que vai se fazendo escolhas, né? Vai obtendo, e esses traços primitivos e rústicos, eles vão desaparecendo. Então, os primeiros progressos se cumprem lentamente, porque não estão ainda secundados pela vontade. Então, no início o processo é mais lento, porque eles ainda não têm essa capacidade de entender, né? Então, eles vão ali pela força das coisas, pelo instinto de sobrevivência. Então, o primeiro progresso ele é mais lento. Eles seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire uma consciência mais perfeita de si mesmo. Então, ele fala aqui que à medida que vai se estabilizando, né, essa parte do instinto, né, ser mais lapidado, isso demora mais para lapidar esse instinto, né? Então, à medida que ele vai lapidando os instintos, ele vai progredindo, ele vai tendo mais consciência. E à medida que ele vai tendo mais consciência, vai sendo mais rápido esse progresso. Acho que dá para a gente, né, entender com esse exemplo, né, dos homens da caverna, se comparar o homem da caverna com o homem da atualidade, dá para a gente entender, né, quanta diferença, mas olha quantos bilhões e bilhões de anos se passaram para que houvesse, né, todo esse progresso, todo esse desenvolvimento, né, tanto da consciência, do intelecto, da condição moral. Na última questão, na 610, Kardec pergunta: os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação, enganaram-se? E eles respondem: não, mas a questão não foi desenvolvida. E, aliás, há coisas que não podem chegar senão em seu tempo. O homem é, com efeito, um ser à parte, porque ele tem faculdades que o distinguem de todos os outros e tem um outro destino. A espécie humana é aquela que Deus escolheu para encarnar, encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Então aqui Kardec está perguntando, né, se o homem é um ser à parte na criação. Aqueles que pensam assim se enganaram? Ele fala não, mas se a gente considerar, o homem pode ser considerado um ser à parte, né, se a gente considerar que ele possui o que distingue de todos os outros reinos. Então, o homem se distingue dos outros reinos. Por quê? Né, ele se distingue? Principalmente porque ele tem uma destinação diferente dos outros reinos. Então, a destinação dos homens, né, é que eles vão ser felizes. Eles estão fadados ao progresso e essa perfeição relativa. E eles também têm uma missão que é diferente dos outros reinos, né? O homem tem essa missão na obra da criação. Por isso que ele fala aqui, né, que os homens, eles poderão conhecer a Deus à medida que eles evoluem, que eles se aprimoram, que eles progridem, que eles vão alcançando essa compreensão, eles vão alcançando esses mundos felizes, né? Porque eles fazem parte nesse processo, né? Eles têm um papel de auxiliar, né? Nessa organização, de fazer
planeta progredir. Então, o homem evolui moralmente, intelectualmente, espiritualmente. Então, esse é o papel diferenciado, né? Cada espécie tem o seu papel, cada espécie tem a sua função. E o homem se distingue por ser à parte, porque a missão do homem é diferente, né? Dos outros reinos, né? O reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Então, o homem traz essa característica, né, de progresso, e essas características, né, impulsionam o homem nessa condição de conhecer a Deus, né? À medida que nós vamos alcançando esse progresso, vamos alcançando essa evolução, nós vamos tendo mais compreensão de Deus e podemos alcançá-lo, né? Nessas moradas mais felizes, né? Nessa nossa condição de evolução, de progresso. Então, hoje nós falamos muito em regeneração, né, mundos de regeneração, mas essa regeneração começa em nós, em cada um de nós. Então, nós temos essa missão, né, de nos transformarmos moralmente, de auxiliar o planeta, né, nessa construção, para que possamos contribuir, né, com todo esse universo. Nós somos esses, à medida que nós vamos nos aprimorando, nós podemos auxiliar em todas, né, em todo o universo, auxiliar a Deus, né, nessa tarefa de organização, de fazer o universo progredir. Então é isso que nos difere, né, dos outros reinos. E assim, com essa compreensão, com esse entendimento, né, nós vamos refletindo sobre essas três questões que dá sequência, né, nos três reinos, e que nós possamos cada vez mais nos aprimorar, buscando a compreensão, porque o Livro dos Espíritos, ele nos traz várias reflexões, né, sobre essa condição da formação do universo, dos reinos, dos espíritos, e na nossa condição de continuar na nossa trajetória sempre nesse caminho evolutivo. Nós já progredimos muito, nós já temos as nossas conquistas individuais, mas temos que continuar lutando, né, por aquilo que ainda nos falta. Então, que nós possamos iniciar a nossa semana, né, muito confiantes nesse amor que Deus tem por todos nós e nos oferta a oportunidade da busca do conhecimento através da nossa intelectualidade, da nossa consciência. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus, uma excelente semana a todos.